nós somos de um grupo de física que vamos explicar sobre o que é vetores. São 3 pessoas participando desse projeto, que é eu, que vou apresentar no começo, a Aline, que vai apresentar no final, e o William, que está editando esse vídeo e gravando. Vetor é uma grandeza com direção, sentido e intensidade. Direção é o ângulo formado. O sentido é da origem até a extremidade, do ponto A até o ponto B. Intensidade é o comprimento do vetor, o comprimento da seta. Vetor é um segmento de linha reta com origem e extremidade. A origem é o começo da linha do vetor e a extremidade é a ponta, o finalzinho. É quando tem sentido, direção e intensidade igual. Vetores paralelos é quando tem a direção igual. Vetores opostos é quando tem a direção e intensidade igual, mas a direção é oposta. Vetores nulos é quando a intensidade é igual a zero. Vetores ortogonais são quando eles formam um ângulo de 90 graus entre si. E os vetores coplanares é quando 2 vetores são nulos ao mesmo tempo. Eles vão sempre ser coplanares. Você está mandando o sentido para lá. Grandeza vetorial tem sentido e direção. Por exemplo, ao empurrar uma bola, a força que você empurra precisa estar na direção e sentido na qual você pretende movimentá-lo. Existem outros tipos de grandeza, por exemplo, as horas, que não precisam de toda essa descrição, como direção e sentido. As grandezas vetoriais escalares são diferentes, por isso é necessário usar diferentes fórmulas. As grandezas vetoriais devem ser representadas por vetores, que são o setor que demonstram a direção e sentido da grandeza. O tamanho da reta representa o módulo do vetor, e a reta mostra a direção e a seta o sentido. A regra do paralelogramo pode ser escrita como está nas imagens, onde A e B são as intensidades dos vetores a serem somados. A regra do polígono aplica-se colocando o início do vetor B no fim do vetor A e assim tendo a figura, e calcula-se o resultado. O vetor é um segmento de reta. A direção e o sentido do segmento são os mesmos da grandeza vetorial e é proporcional à intensidade. Operação com vetores. O produto tem como resultado uma grandeza vetorial. Mesma velocidade, o sentido depende do sinal, o mesmo sentido e o sentido oposto. Vetor oposto. 2 vetores opostos têm mesma direção e sentidos opostos. A soma de vetores é nulo. Cinemática vetorial. A cinemática escalar é o resultado de um movimento. Na cinemática vetorial, são as grandezas de deslocamento, velocidade e aceleração. Velocidade vetorial. Esse tipo de velocidade tem as seguintes características: intensidade, que é igual ao valor absoluto da velocidade escalar. Direção, as mesmas da reta que tangencia a trajetória da posição do móvel. Sentido, coincide com o sentido do movimento. A velocidade vetorial somente será constante se o movimento for retilíneo e uniforme. Aceleração vetorial. A aceleração estará sempre ligada à variação de velocidade. Uma mudança na velocidade vetorial, ou seja, em direção e sentido, implicará na aceleração vetorial. A aceleração vetorial é dividida em 2, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial está ligada ao ato de acelerar ou frear. O módulo é igual ao valor da aceleração. A direção tem direção da tangente à trajetória e é igual à velocidade. O sentido, quando o aumentado da aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Quando o movimento é retardado, o sentido é o oposto da velocidade. Aceleração centrípeta está ligada à variação da direção, isto é, está ligada à curva da trajetória, e é nulo nos movimentos retilíneos.